Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da FEMICRO e do Instituto Sindimicro, Valdemar Coutinho. Nós vamos conversar sobre a situação das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais aqui no Espírito Santo. O estado tem 225 mil micro, pequenas e médias empresas e 115 mil empreendedores individuais. Eles estão sendo fortemente afetados pela crise. Senhor Valdemar, como é que essas empresas, como é que esses empresários estão passando por esse momento que a economia brasileira está atravessando? A crise, ela está presente. Isso não temos como negar, estamos vendo, observando o desemprego nas grandes empresas e isso, obviamente, afeta também as pequenas, médias e microempresas, também empreendedor individual. Primeiro, até mesmo pela competitividade que vai aumentar no mercado, porque toda vez que alguém está desempregado, ele procura montar seu próprio negócio, com aquele fundo de garantia, alguma coisa, ele já coloca seu próprio negócio. Então a gente percebe que o mercado, a formalidade mesmo do empreendedor individual, está nos demonstrando isso. Tem aumentado muito o empreendedor individual e também o pequeno empresário. E a gente observa que a crise está demitindo e não tem assim aquela visão de quando vai passar. Que crise é essa? Demorada, curto, médio, longo prazo? Ninguém sabe. E o microempresário, aquele que tem dívidas, fica observando a taxa de juros aumentando cada dia mais, conta de energia aumentando, a pequena indústria, ele não tem como repassar esse aumento que ele está recebendo de cima para baixo, que vem embutido em outras contas, além da conta de energia, então ele não tem como repassar isso para frente, ele não tem como colocar embutir na mercadoria dele, porque senão não vai vender também, porque como você falou, a crise está atingindo a todos. Então a observação é que a gente verifica que cada dia está encolhendo mais, o custo de vida está diminuindo, o consumidor está deixando de consumir e o mercado todo está sendo atingido por essa situação. Mas acreditamos muito, o micro e pequeno empresário sempre demonstrou, sempre fez o dever de casa e a última coisa que eu observo que o microempresário faz é demitir. Então isso já é uma grande coisa, é uma contribuição social muito grande que está nas pequenas, médias e micro e pequenas empresas e também no empreendedor individual. Por isso eu venho aqui pedir que o governo olhe com mais carinho para esse segmento. Porque esse segmento, já tivemos outras crises no Brasil e foi o segmento do pequeno e o médio e microempresário que segurou, contribuiu para que essa crise não fosse pior. Então, mais uma vez, eu acho que o governo tem que dar uma olhada com carinho, não só o governo federal, mas o governo estadual, governos municipais, porque as dificuldades do pequeno ainda são muitas com tributos, não só federal, estadual e municipal também. Quer dizer, o pequeno, quando o governo federal aumenta a taxa de juros, afeta o pequeno de maneira igual, ao grande e ao pequeno, né? Quando aumenta a conta de energia elétrica, aumenta igual, tanto para o grande quanto para o pequeno. Mas na hora de pegar o dinheiro público, o dinheiro que está lá mais barato, entre aspas, né? O dinheiro do BANDES, o dinheiro do BNDES, o pequeno empresário não tem a mesma vantagem do grande empresário. Esse é um problema. Com certeza. Se o pequeno empresário chega ao banco para tomar um empréstimo e ele conseguir preencher todos os requisitos necessários para que esse empréstimo seja concedido, ele já observou que ele não precisa mais do empréstimo, porque ele está bem de vida. Porque são muitas exigências, garantia real, essas coisas todas, então nem sempre o microempresário consegue chegar a esse empréstimo, esse dinheiro dificilmente chega na mão do micro e pequeno empresário. E quando chega é um preço exagerado, um dinheiro caro que não compensa. Quer dizer, nesse momento, então, de crise, se orienta que não vá ao banco pegar dinheiro, tente se resolver com o que tem mesmo. Evitar ao máximo fazer dívida. Eu acho que tem que trabalhar com recurso próprio ao máximo possível, evitar tomar empréstimo, porque pode virar uma bola de neve e depois não ter mais como quitar esses empréstimos. O senhor é presidente da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas, do Instituto Sindimicro. O senhor conversa o tempo todo com esses empresários que estão aí trabalhando para manter o negócio ativo, né?
Como é que o senhor tem visto a conversa deles? Como é que tem sido essa conversa? Muita preocupação ou uma perspectiva de uma luz lá no fim do túnel? Ainda há um otimismo ou está todo mundo muito pessimista? Não, a situação não é boa. A situação, o quadro político, isso assusta porque tem várias vertentes trazendo a informação de que a coisa pode piorar. Não está boa, mas pode piorar. Então isso automaticamente já vai deixando a crise ainda pior. Porque quem ia fazer investimento, quem ia construir, ia comprar um material de construção, já vai deixar de fazer esse investimento. Então automaticamente vai atingindo o mercado, o comércio em geral. Então a situação não está boa, mas pode piorar. Então é isso que hoje temos essa informação. Todos abrem um jornal, está escrito isso lá. Ligam a TV, está escrito isso lá. Então até mesmo a crise política que se instalou no Brasil, ela traz aquela insegurança para qualquer investidor. E quando o grande empresário não traz investimento para o Estado, ele automaticamente prejudica o pequeno também. Porque é fornecedor das grandes. Com certeza. Quer dizer, então o senhor está dizendo que o mercado hoje, quer dizer, o pequeno empresário está pessimista, quer dizer, ele está com o pé atrás aguardando para ver o que vai acontecer. Eu posso dizer até que ele é otimista demais, que ele não desiste. O último a fechar a porta é o pequeno. Então, ele é otimista, mas está todo mundo com o pé atrás no investimento, em melhorar seu próprio estabelecimento, comprar, fazer estoque. Então, está todo mundo com o pé atrás e eu acho que é o certo, é prudente fazer isso mesmo, evitar dívidas, porque a gente não sabe como vai ser o desfecho. Agora, nós ainda acreditamos muito que o pequeno empresário é a saída, principalmente para a geração de emprego. Nós temos aí 80% do emprego gerado no Brasil é da parte da micro e pequena empresa. E o empreendedor individual também, com a formalização dele, nós começamos a acompanhar mais de perto. Entendemos ainda que na informalidade tem mais de 50%. Sr. Valdemar, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo e depois dos comerciais a gente volta conversando sobre as saídas, sobre aquilo que vocês querem para melhorar a situação das micro e pequenas empresas, ok? A gente volta já já com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da FEMICRO e do Instituto Sindimicro, Valdemar Coutinho. Até já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas, a FEMICRO, e do Instituto Sindimicro, Valdemar Coutinho. Sr. Valdemar, no primeiro bloco nós falamos da situação, né? O senhor disse que o micro e pequeno empreendedor, o empresário, ele é otimista, mas está com o pé atrás porque está vendo que a situação não está boa e tudo parece que vai piorar antes de melhorar, não é? Então, de que maneira, quer dizer, o que vocês querem, que tipo de ajuda pode vir das entidades, do governo, para que o pequeno empreendedor, o microempresário, consiga sair dessa crise melhor, consiga pelo menos atravessar essa crise sofrendo menos? Olha, da parte do governo federal, nós já temos uma conquista muito grande que foi a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa com o Estado e Ministério, com a pessoa do Dr. Afif, que tem trazido muita esperança para o micro e pequeno empresário pelo bom trabalho e pela persistência dele, até mesmo participando em várias decisões do Congresso Nacional, ele estava presente, para que melhores
condições para melhorar essas condições para o micro e pequeno empresário. Do governo do estado aqui, a gente espera muito que ele invista também, faça parte dele, através da ADERES, que é uma agência de desenvolvimento da micro e pequena empresa, que foi criado, a ADERES foi criado justamente para atender esse pequeno negócio. E eu acho que se essas entidades, igual a ADERES, tiverem de fato um trabalho bem feito voltado para o micro e pequeno negócio, eu tenho certeza que a gente diminui o impacto social no estado também. Quer dizer, o que vocês querem efetivamente? Diminuição de imposto, mais acesso ao dinheiro subsidiado do BNDES, do Bandes? O que vocês pedem para essas entidades quando vocês se encontram? Olha, das prefeituras, dos governos municipais, nós podemos dizer o seguinte: a gente ainda tem dificuldade com alvará, com habites, com essas coisas todas. Então tem muito microempresário que não consegue renovar o alvará dele porque faltam habites. Nós sabemos muito bem, nós temos um problema de terreno de marinha. Então tem muitos microempresários com problema de alvará em prefeituras. E também as cobranças de prefeituras. Hoje o cidadão não pode ter uma placa na frente do estabelecimento dele, tem que pagar por aquela placa. Então acho que o tratamento diferenciado que nós esperamos para o micro e pequeno empresário ainda está longe do que queremos. Eu acho que as prefeituras poderiam ousar um pouco mais e de fato fazer aquilo que precisa ser feito para o pequeno negócio. Quer dizer, desonerar, né? Quer dizer, olha, vou cobrar por essa placa para quê? Se eu posso ajudar não cobrando. Vou cobrar por isso para quê? Se eu posso ajudar não cobrando. Mas o senhor sabe que o governo tem uma goela muito grande. A taxa de alvará, por exemplo, tem alguns municípios aí que o alvará vale 3 anos, mas anualmente ele é cobrado a taxa de alvará. Até mesmo porque o próprio empresário ele não sabe que o alvará dele vale 3 anos, que ele não precisa pagar essa taxa anual. Então, por que, se eles sabem que não precisam, por que cobram? Então, são coisas que acontecem que não precisavam acontecer. E do governo federal a gente espera que, de fato, as leis que estão sendo criadas seja pensada na diferença do pequeno e do grande. Porque o grande empresário já tem outros benefícios fornecidos pelo governo. Quando vai se instalar, já tem os benefícios que próprio já foi dito, que é isenção e tudo mais. E o pequeno não, ele tem que fazer tudo do bolso dele mesmo. Primeiro, enquanto ele não vira um pequeno negócio, enquanto ele não tem um CNPJ dele, até dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. Então ele tem que fazer a empresa dele para depois se enquadrar em algum benefício. E do governo do estado já falamos. Eu acho que a ADERES aqui no estado é uma alavanca muito boa para os pequenos negócios. O que a ADERES pode fazer pelos pequenos negócios, efetivamente? O que vocês esperam que a ADERES faça? A ADERES, ela tem um trabalho até mesmo de participar na criação de associações, movimentos sociais das micro e pequenas empresas, para que crie novas associações, novas cooperativas. Então a ADERES ela tem um trabalho de articular junto com os pequenos negócios para que esses benefícios cheguem até eles. Igual, por exemplo, tem muitas associações, até mesmo no interior, que estão sendo criadas, mas elas precisam de um acompanhamento. Então não é só criar uma associação, colaborar para que a associação seja criada e depois deixar essa associação sozinha lá, que não vai muito adiante. Então precisamos incentivar o cooperativismo, e a ADERES tem esse papel importante para fazer, e também acompanhar esses pequenos negócios, associações, que hoje é muito importante. A associação, ela é a maneira de unir aquele pequeno e fazer ele ficar forte através da entidade. Quer dizer, com a associação pode pressionar a prefeitura para tirar esse monte de taxa que vocês estão falando. Com certeza. E a FEMICO tem esse trabalho junto com as associações que estão filiadas à FEMICO, e nós temos feito isso aí. Mas só que a gente entende que uma crise dá aquela meia parada, até o governo municipal, estadual, todo mundo fica preocupado também de que eles vão poder fazer. Então eu acho que é hora de sentarmos e, de fato, pensar na crise, mas pensar em fazer algo que a crise não seja tão forte para o pequeno negócio. Quer dizer, normalmente quando tem essas crises, o senhor mesmo colocou isso, quer dizer, as grandes empresas demitem, as pessoas pegam esse fundo de garantia, esse dinheiro que estava lá, abre um negócio, entre aspas, e vai concorrer com quem já está no mercado. Quer dizer,
Esse pessoal normalmente quebra, porque o Sebrae mesmo tem uma taxa de mortalidade que ele divulga que é altíssimo para quem abre a empresa sem estar efetivamente preparado para ser empresário. Quer dizer, vocês estão percebendo isso também? O senhor colocou que parece que está havendo esse movimento também de empresas, de aumento da informalidade? Não, existe sim, claro, porque a pessoa entra no ramo porque viu alguém fazendo e deu certo. Então isso é um grande engano. Aquela pessoa muitas vezes já tem 10, 15 anos ali, está dando certo agora. Então aquele que entra, muitas vezes pega o pouco recurso que ele tem e investe, e não tiver uma boa gestão, não fizer um curso, até mesmo nós temos através do Sindmicro, tem através do Sebrae, se ele pegar e se capacitar, com certeza ele vai ter resultado melhor no próprio negócio. Quer dizer, vocês do Sindmicro e tal, vocês dão essa capacitação, vocês oferecem, que serviços vocês oferecem para esses empresários? Nós temos capacitação tanto para o empresário como para a diretoria as diretorias de associações, para que essas associações tenham condições de tocar a entidade. Então nós temos também para o empresário. Quer dizer, vocês treinam o empresário, treinam as diretorias para evitar essa mortalidade de empresas? Para evitar essa mortalidade. Quer dizer, se essas empresas que hoje estão aí criadas, 225 mil microempresas, 115 mil empreendedores individuais, vocês têm relação com essas empresas todas ou essa relação é dada através dessas associações pelo Estado? É através das associações. Então nós temos mais relação direta com as associações. As associações, então, que trabalham com essas empresas diretamente. Isso. Quer dizer, então, como é que o empresário, por exemplo, chega até a FEMICRO e o Sindmicro? Quer dizer, ele tem que ir a uma associação e dessa associação ele chegar aqui? Normalmente nós atendemos através das associações. Então, o empresário, eu aconselho que aquele empresário procure a associação mais próxima do comércio dele e procure se filiar, até mesmo para fortalecer essa associação, para a gente juntos sermos mais fortes. Com relação à informalidade, como é que vocês vão até esses informais e pedem para eles se formalizarem ou aguardam que eles procurem vocês? Não, olha bem, a informalidade, isso aí é praticamente impossível acabar. Porque primeiro que quando está quase formalizando já tem outros entrando. Então geralmente todo mundo entra pela informalidade, que é mais prático e mais rápido. Mas nós vemos hoje a procura pela formalidade. Então tem muito empreendedor individual, ele mesmo está procurando. Nós temos uma unidade móvel do Instituto Sindmicro que, em parceria com as prefeituras, está visitando todos os municípios. Então geralmente ela fica lá durante uma semana. Esse dia tivemos em Vila Velha. É interessante como é que a procura está acontecendo. A pessoa passa, aquela pessoa que está na informalidade, procura saber como funciona, como faz, e normalmente em termos de 30 a 40 atendimentos por dia, a gente tem de 3 a 4 formalização por dia. Quer dizer, então as pessoas querem se formalizar, né? Quer dizer, elas ficam na informalidade porque é o jeito que tem. Como é que vocês veem? Quer dizer, as pessoas ficam na informalidade porque é o jeito que tem, porque o imposto é alto, porque a cobrança de taxas e impostos para manter uma empresa é alta. Numa empreendedor individual não, porque foi feita uma tabela, um preço basicamente um preço único, tudo embutido ali para você pagar, para evitar de você ter que correr atrás daquele monte, ter um contador, fazer aquela contabilidade toda. Mas como é que vocês estão vendo as taxas e a carga tributária hoje em cima do pequeno empresário? A carga tributária ainda é um problema. Ainda é um problema, porque o microempresário, quando ele chega no final do mês, até mesmo por ele ser pequeno, ele não tem aquela organização que deveria ter dentro da empresa dele. Ele não tem aquele serviço completo de bons gestores, porque não tem condições de pagar um bom gestor. Então, quando chega no final do mês, as contas apertam. E o dinheiro é curto e o frio aumenta e o cobertor não existe. Então, que é o financeiro. Então, a gente sente como é que o microempresário, todo final de mês, as dificuldades batem na porta dele. Então, isso aí chega a acostumar com isso. Mas, como diz o outro, ele é persistente e continua trabalhando. Quer dizer, na verdade, o microempresário criou uma forma de gerenciar só dele, né? Porque se uma grande empresa não conseguiria viver do jeito que o pequeno empresário gerencia as coisas. E aí ele se atenta pouco àquelas pequenas coisas que fazem a diferença. Um exemplo, um IPTU chega para ele pagar. Ele não tem condições na hora.
Então ele deixa para pagar depois. Já vai pagar com aumento, já perdendo o desconto. O IPVA do carro dele chega para pagar. Ele desconhece que é 1% ao dia depois do prazo. Então muitas vezes ele, por caso de R$2.000, ele passa a pagar R$3.000 e jamais ele ia encontrar essa taxa de juros no dinheiro dele aplicado em qualquer lugar. Então são pequenas coisas, pequenas ações que ele tem que tomar cuidado, porque senão na frente, quando ele somar no final do ano, o que ele pagou de juro desnecessário, de multa desnecessária, por aquele momento que ele não prestou atenção naquela coisa, naquele imposto que estava vencendo naquele dia. Então isso tudo vai somando no final do ano, e aí que vai ver o rombo que está na empresa dele. Quer dizer, na verdade, ele acha que teve lucro e quando bota na ponta do lápis, na verdade está tendo um danado de um prejuízo. É isso aí, porque deixou talvez de pagar um tributo, um imposto naquela hora certa, naquele dia exato. Até mesmo o cartão de crédito, todo mundo sabe. Passou da data, começa a complicar. Então tem que pensar muito bem antes de comprar, pensar muito bem antes de adquirir bens, porque igual a veículo é adquirir despesa. Então não tem como ele comprar só o carro, é fácil, o difícil é manter. Só que a gente estava conversando aqui antes sobre isso, quer dizer, a importância do governo e das entidades apoiarem o microempresário, né? Porque quando o microempresário quebra, é mais uma pessoa que passa a depender do governo, né? Hoje nós vemos esses auxílios bolsa, necessário, é importante para o social, porque a gente vê muita gente passando necessidade bem abaixo da pobreza mesmo, mas eu tenho certeza que com investimento muitas vezes menor do que é investido hoje no social, através desses benefícios que o governo federal faz, se ele melhorasse a situação, a condição de sobrevivência da micro e pequena empresa, com certeza diminuiria isso aí. Que as pessoas procurariam seus próprios negócios e todo cidadão, o orgulho próprio, né, de ele ter o próprio negócio, se manter, ter a empresa dele, o orgulho perante a família e tudo, isso ajuda muito a autoestima, né? Então eu creio que se o governo pensar melhor, investir um pouco mais naquele cidadão, é só dar condição para ele trabalhar. Se der condição para ele trabalhar, com certeza as coisas melhoram. Quer dizer, o brasileiro é um empreendedor, né? Porque é otimista, de natureza, né? De natureza. A gente gosta de... Nossa, é teimoso, né? Teimoso. E se o governo fizer a parte dele, desonerando só, já é uma grande coisa. Não atrapalhando já ajuda. Já ajuda, muito. Senhor Valdemar, eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercado de Negócios, essa conversa, explicando aí como é que está a situação, esse pessimismo com otimismo do microempresário, quer dizer, essa necessidade do apoio para esses empreendedores e mostrando que se ajudar um pouquinho, não atrapalhar as coisas, a crise a gente já atravessa sozinho, né? Eu tenho certeza, de mãos dadas, todos nós vamos ultrapassar mais essa crise, que essa não é a primeira nem será a última. Então a gente observa que com a globalização as coisas acontecem muito rápidas. Então a crise está lá fora, na exportação. Quando o cara pensa, mas isso é lá nos Estados Unidos, no outro dia ela está na casa dele já, os reflexos já estão em casa. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muita visão de empreendedorismo mesmo, porque o empreendedor, ele tem que trabalhar, mas ele tem que pensar na parte de gestão da empresa dele, porque senão é a falência certa. Essa empresa é para dar lucro, né? É para dar lucro. Obrigado, Sr. Valdemar. De nada. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.